falar rapidamente aqui sobre um conceito básico, mas que as pessoas muitas vezes esquecem antes de estudar os reflexos, né? Então, é importante a gente ter em mente esse conceito anatômico e funcional do arco reflexo, a fim de deixar isso bem sedimentado na nossa cabeça, para a gente entender mais fácil e ficar medular, né, o que acontece com os reflexos nas demais doenças neurológicas, né? Então, pessoal, só relembrando rapidamente, então isso aqui é uma gravura extraída lá do nosso livro de semiologia. É o seguinte, aqui é o arco, representação do arco reflexo, né? Então aqui a gente, com o martelo de Babinski, está evocando um reflexo patelar. Lembrando que o reflexo patelar é um reflexo em que tem o seu ativador, né? O músculo quadríceps, e a integração é de L2 a L4 via nervo femoral, né? Então é importante você sempre saber, né, antes de estudar os reflexos. Não adianta saber reflexo se você não sabe o músculo ativador e a integração, pelo menos a integração medular, para a gente poder topografar as lesões. Então, o arco reflexo, pessoal, nada mais é do que isso aqui, ó. Está bem representado. É uma aferência que a gente tem através dos nervos sensitivos que vão em direção ao gânglio da raiz dorsal, penetram pelo funículo posterior da medula e aí entram fazendo sinapse ou não, né, com interneurônios, aí você tem um reflexo monossináptico ou polissináptico, e depois uma ativação, né, por conseguinte, do motoneurônio alfa, levando a informação até o músculo efetor. Então, isso é muito importante a gente ter essa ideia, né? Então, ao mesmo tempo em que você tem uma ativação do músculo efetor, você tem uma inibição da musculatura antagonista, a fim de que o movimento ocorra, tá certo, pessoal? Então, isso aqui é o arco reflexo, uma aferência sensitiva, uma integração medular e uma eferência motora através do motoneurônio alfa. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar é o quê? O trato córtico-espinhal, as vias descendentes, né, as grandes vias descendentes que nós temos lá, principalmente da área 4, em direção à medula, essas vias, né, no caso do trato córtico-espinhal, ele exerce uma função que a gente chama de função inibidora, né, ou inibitória, desse arco reflexo. Então, ele atua nessa integração, principalmente no motoneurônio alfa, causando uma inibição do arco reflexo, de modo que quando ele está funcionando normalmente, o trato córtico-espinhal, você tem reflexos normativos, e senão a gente teria o quê? Disparos reflexógenos, né, direto, então isso é muito ruim. Então, essa função inibitória é muito importante para a homeostase do ponto de vista do sistema locomotor, tá certo, pessoal? Uma vez que você perde, né, ou seja, você tem uma lesão acima desse segmento, né, do trato córtico-espinhal, você tem uma liberação, que a gente chama de liberação piramidal. Então, a liberação piramidal nada mais é do que isso. É a liberação do quê? Do arco reflexo. Então, o sistema piramidal acabou de liberar o arco reflexo, de modo que ele fica hiperativo. E aí você tem, né, um reflexo aí grau 4, com presença de clonas e tudo mais. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Liberação piramidal nada mais é do que isso. Então, uma vez que você tem lesão central do trato córtico-espinhal, você tem uma hiperreflexia, tá? Diametralmente oposto, pessoal, quando você tem uma lesão desse arco reflexo aqui, ó, localmente, qualquer tipo de lesão no arco reflexo vai causar o quê? Uma hiporreflexia. Então, perceba que se eu tiver uma lesão do músculo, uma lesão importante do músculo, um músculo atrófico, um músculo fraco, eu vou ter uma perda de ativação. Então, o reflexo vai ser o quê? Vai estar diminuído, né? Então, nós temos uma hiporreflexia. Então, isso acontece nas miopatias end stage, né? Naquelas miopatias mais graves ou miopatias ulteriores, em que você tem uma atrofia, né? Quando você tem uma lesão do gânglio da raiz dorsal ou da via aferente sensitiva, né, então das fibras grossas, por exemplo, uma polineuropatia de fibras grossas, o paciente que tem uma polineuropatia por deficiência vitamínica, uma polineuropatia alcoólica grave, ou uma ganglionopatia, que é uma inflamação do gânglio da raiz dorsal, seja por síndrome de Sjögren ou qualquer outra causa, o paciente também tem uma lesão nesta porção. Então, a aferência está prejudicada, de modo que o reflexo vai estar o quê? Diminuído, porque a integração está ruim, tá certo, pessoal? Se eu tiver uma lesão aqui no motoneurônio alfa, por exemplo, uma esclerose lateral amiotrófica, em que você tem uma degeneração do núcleo, né, desse motoneurônio alfa, aqui no corno anterior da medula,
eu vou ter o quê? Uma hiporreflexia, né? Uma hiporreflexia. É claro que na esclerose lateral amiotrófica, nas formas clássicas, você também tem o quê? Você também tem lesão do trato córtico-espinhal. E essa lesão, ela acaba aí suplantando a lesão do motoneurônio alfa, né? E o paciente pode ter hiperreflexia em alguns segmentos. Mas note que se eu tiver uma lesão do motoneurônio alfa, né? Existem várias doenças do neurônio motor, né? Depois a gente pode conversar a respeito. Existem várias, né? Você tendo uma lesão aqui, você vai ter uma hiporreflexia ou arreflexia. Se você tiver uma lesão do axônio desse motoneurônio alfa, quando ele se dirige, né, ao efetor muscular, você também vai ter, pessoal, uma hiporreflexia ou uma arreflexia, né? Note que se você tiver uma radiculopatia aqui, né, uma lesão da raiz, ou porventura uma polineuropatia motora, né? A gente sabe que as polineuropatias, na grande maioria das vezes, elas começam pegando a via sensitiva, mas nas fases mais avançadas elas pegam a via motora também. E aí causa também essa arreflexia ou hiporreflexia. Tá certo, pessoal? Então, isso é muito importante. Toda vez que eu tenho uma lesão do arco reflexo em qualquer parte do seu segmento, né, seja no efetor, seja na aferência sensitiva, seja aqui na medula, né, no caso, no núcleo do motoneurônio, né, ou em seu axônio, ou prolongamentos axonais, você vai ter o quê? Você vai ter uma hipo ou arreflexia. Né? E quando você tem uma lesão do trato córtico-espinhal, ou seja, para cima, né, desse segmento, lesando o trato córtico-espinhal, você vai ter o quê? Uma liberação piramidal e o paciente tende a ter uma hiperreflexia, né? Só para lembrar, a hiperreflexia ela é classificada em grau 4, né? A gente pode classificar grau 4 menos, grau 4 mais, presença de clonos, né? E os reflexos normais são classificados como grau 2. Grau 1, reflexo hipoativo, grau 0, está ausente, e grau 3 é o reflexo vivo, e na grande maioria das vezes ele está normal, né? E é muito comum em pessoas aí mais ansiosas, pessoas podem ter reflexos vivos, pessoas normais, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço, uma lembrança aí da anatomia e desses aspectos funcionais é sempre bom antes da gente estudar os reflexos. Depois a gente vai ver um pouquinho como que os reflexos ficam, os reflexos profundos ficam na maioria das síndromes clínicas neurológicas, tá certo, pessoal? Um forte abraço e vocês tenham aí bons estudos.